Olá, vamos falar sobre reusabilidade de software. Vamos analisar um artigo chamado Design Reusable Classes. Foi publicado no Journal of Object-Oriented Programming em 1988. Vamos começar. Então, esse material foi publicado pelo Ralph Johnson e o Brian Foote. Esse artigo teve 2.149 citações em 21 de abril de 2021. O Johnson trabalha na Universidade de Illinois e o Foote trabalha no Laputan Laboratories. Então ali o Johnson disse que tem trabalhado e ainda está trabalhando com muitas linguagens orientadas a objetos, mas Smalltalk ainda é a linguagem favorita dele. Então esse artigo do Johnson, ele contém basicamente 4 sessões e nós vamos falar sobre 3 sessões: a introdução, a sessão de programação orientada a objetos e a sessão de reuso de software. Vamos falar então sobre a introdução. Na introdução, Johnson afirma que a programação orientada a objetos é sempre elogiada por promover o reuso de software. Com isso ela reduz o tempo de desenvolvimento, reduz o custo de manutenção. Ela também simplifica a criação de novos sistemas e simplifica a criação de novas versões de sistemas antigos. Mas ele adverte: programação orientada a objetos não é uma panaceia. E aí eu trago aqui um post de John Carmack, que foi um programador líder de jogos como Doom, Quake, um programador experiente, onde ele diz que algumas vezes uma implementação elegante é só uma função. Não é um método, não é uma classe, não é um framework, é só uma função. Então a gente vai estar falando aqui de reuso de software em programação orientada a objetos, mas também a gente pode lembrar que não é uma bala de prata, ok? Muito bem, vamos falar sobre as técnicas de projeto que tornam o software orientado a objetos mais reusável. A principal delas é a herança. Quando a gente vai criar o software, a gente faz uma abstração dos dados na programação. Procura tornar o sistema modular e assim deixando o sistema mais fácil de compreender, porque o sistema está dividido em partes. E com a herança, as classes, que são os elementos que abrigam as partes de código, podem compartilhar métodos e também realizar o que a gente chama aqui de programação por diferença. Apenas os novos códigos é que são criados e são criados sobre códigos antigos. E apenas a diferença desses códigos antigos e os códigos novos é que são implementadas nas novas classes. Trazemos também desse artigo o conceito de framework, que consiste num conjunto de classes que incorpora um projeto abstrato de soluções de uma família de problemas relacionados. Então veja que esse conjunto de classes não resolve só um problema, mas toda uma família de problemas relacionados. E dessa forma o framework provê um reuso de uma granularidade maior do que classes, pois é um conjunto de classes que resolve um conjunto de problemas. É dito no artigo que durante as fases iniciais do framework, o engenheiro de software precisa conhecer como o componente funciona para reutilizá-lo. Mas o framework refinado, já mais aprimorado, se torna uma caixa preta. Os componentes podem ser reusados sem conhecimento de sua implementação, o que torna o seu uso muito mais apropriado. Bom, projetar código, no caso classes reusáveis, requer julgamento, experiência e experimentação. É preciso tempo. E os conceitos que estão dispostos a seguir, extraídos desse artigo, têm, portanto, o objetivo de ajudar os novos projetistas, os aprendizes, a adquirir essas habilidades mais rapidamente. Então vem comigo. Nós vamos iniciar agora a sessão 2, falar um pouco sobre programação orientada a objetos. Bom, então a gente tem o conceito de objeto. O que é um objeto? Um objeto é um elemento que encapsula dados e operações sobre esses dados, ou seja, informações e código, programas. Então as linguagens orientadas a objetos, elas vêm
para trazer facilidades nas formas de realizar a abstração de dados. E como as linguagens orientadas a objetos se diferenciam das linguagens convencionais? Através, principalmente, dentre outros recursos, de dois recursos. O chamado polimorfismo, que pode ser expressa como uma ligação tardia de chamada de procedimento, ou seja, o código que vai ser acionado depende do contexto no qual aquele comando foi invocado, e herança, que vamos falar mais a seguir. Então vamos falar sobre polimorfismo, lembrando que nós estamos no contexto aqui de 1988, que é o momento onde esses conceitos estavam se definindo, é o nascimento desses conceitos. Então aqui o polimorfismo é apresentado como a característica na qual as operações são executadas em objetos, enviando-se mensagens a esses objetos. Então acontece um envio de mensagem, né? E aí essa mensagem enviada ela vai ser buscada na classe destinatária para encontrar o método correto a ser invocado. Ou seja, e aí tem uma frase que ele coloca no artigo, né? Esse envio de mensagens causa polimorfismo, né? Por quê? Porque essa ligação do comando com o resultado, ela não é direta, né? Ela do momento de chamada até a execução do código existe uma busca por qual código eu devo executar, porque não é simplesmente associar um nome com o outro, é preciso verificar o contexto, certo? E isso é mapeado aqui numa abstração de envio de mensagens. Então temos um exemplo aqui, um método que soma elementos em um vetor funciona se todos os elementos do vetor compreenderem a mensagem de adição, independente da classe a que pertençam, né? Esse aqui é um outro exemplo onde eu estou pedindo para somar elementos de um vetor e eu tenho diferentes elementos nesse vetor, né? Podem ser números reais, números inteiros, podem ser até strings, né? Qual é a soma de um número real com uma string? Então é possível fazer esse tipo de soma se cada método souber como ele deve ser somado. E essa informação está na própria classe. E aí ele diz aqui, em Smalltalk, um objeto pode acessar um vetor no qual cada elemento é de uma classe diferente. Esse recurso já era disponível no Smalltalk. Então olha lá, como todos os elementos do vetor entendem o mesmo conjunto de mensagens, ou seja, por exemplo, todos eles possuem essa informação de que é uma mensagem, né, ou um comando de adição. Todos sabem como realizar essa operação. Então o objeto pode interagir com o vetor, os elementos do vetor, a despeito de suas classes, porque ele sabe que toda classe vai ter esse método que a mensagem está endereçando. Então aqui a gente tem um exemplo de polimorfismo com código, né? Esse exemplo fui eu que inseri aqui nesse contexto. Então, por exemplo, em vez de você receber dois valores e verificar se é número, faz uma soma numérica, se é texto, faz uma concatenação, se é real, soma fazendo arredondamento. Não. O que o polimorfismo ele prega, né? Ele prega o seguinte, some-se, né, um objeto, some-se com este outro objeto. E aí, cada próprio objeto conhece como ele deve ser somado, né? Então, eles vão interagir, vão verificar, é um número com número, é um número com uma string, que tipo de número? Então, o próprio objeto tem esse conhecimento das formas que ele pode ser adicionado a um outro objeto. No caso do exemplo da operação de soma. Nesse contexto, ele apresenta o conceito de protocolo, né, como sendo a especificação de um objeto. Né, ou seja, a especificação de um objeto é dada por seu protocolo, onde esse protocolo é um conjunto de mensagens que pode ser enviadas ao objeto. Né? É como se fosse um conjunto de coisas que o objeto sabe fazer, né? As mensagens que ele sabe interpretar. Trazendo para outro contexto, como se fosse um conjunto de métodos que ele sabe interpretar. Quem sabe isso aqui não foi o que deu origem ao que nós conhecemos atualmente por interface. Né? Então ele diz aqui que os protocolos são importantes para os programadores se comunicarem. Ou seja, protocolos compartilhados, né? Um linguajar compartilhado, cria um vocabulário que facilita o reuso e a aprendizagem de novas classes. Né? Eu posso reutilizar coisas que já existem porque eu conheço aqueles termos que tem ali, conheço o que eles significam. Então, o que acontece? Programadores usam o mesmo nome para operações em classes diferentes. Então, como a gente estava dizendo, por exemplo, eu somar duas strings
é diferente de eu somar dois números, mas o conceito de somar ele pode ser conhecido porque ele pode ser aplicado em diferentes objetos. Eu sei o que é somar, eu só não sei como aquilo talvez funcione em outro tipo de objeto, mas o conceito, o termo, eu conheço. E aqui ele dá um exemplo muito direto de como que isso é feito nas linguagens procedurais, né? Onde elas precisam criar nomes diferentes para operações similares, para que essas operações possam ser usadas em um mesmo programa, porque esse é o ponto, né? Como deixar coisas diferentes no mesmo local. Então, por exemplo, ele precisa criar o soma matriz, o soma complexo, o soma polinômio. Em objetos não é assim, nós temos o objeto e dependendo do tipo que ele é, eu apenas invoco a operação soma e ele já sabe como que ele deve lidar. Bom, aqui nós temos também o conceito de herança, que diz onde cada classe possui uma superclasse da qual herda operações e estruturas internas. É lógico que existe no topo uma classe mãe, uma classe raiz, mas dali para baixo toda classe possui uma superclasse onde ele herda essas informações. Então as novas classes que vão surgindo a partir da classe pai, essas novas classes podem adicionar informações, podem redefinir operações, mas em geral elas não podem excluir operações herdadas. Por isso é importante muita atenção no projeto dessa hierarquia de classes. Aqui nós podemos verificar as vantagens da herança. Uma primeira vantagem é que códigos similares em classes diferentes podem ser movidos para uma superclasse. Então nós temos exemplo de 3 classes aqui, né? Azul, verde e vermelho, onde essas classes possuem 3 códigos diferentes. Na verdade, possuem 3 códigos, 3 réplicas de código, onde os códigos 1 e 2 eles estão replicados, mas eles são códigos iguais. E o código 3 é um código similar às cópias 1 e 2, porém com uma modificação de comportamento. Ações diferentes, similares, mas modificadas. Como é que isso pode ser melhorado? A gente faz dessa forma. Então a gente cria uma superclasse com código que está na maioria das classes. No caso, esse código é representado pela cor cinza, código número 1. Então, no momento que essas classes herdam, são derivadas a partir da superclasse, esse código 1 é transferido para as classes azul, verde e vermelho. Então, esse código já é disponibilizado nas classes azul e verde. E o código da classe vermelha, eu vou modificar esse código, vou redefinir ele. Então, dessa forma, em vez de ter 3 partes de código, eu tenho uma parte de código que está disponível nessas 2 classes, azul e verde, e tenho uma outra parte de código, representada aqui em amarelo, que foi redefinida. Ela veio da classe mãe, mas eu modifiquei o seu comportamento. Outra forma de eu utilizar a herança para benefício de reuso é utilizar o que ele chama de programação por diferenças. Então, novas classes são criadas a partir de outras relacionadas. E códigos também. Então, suponha que eu tenho aqui 2 classes. Eu tenho uma classe existente, né? E eu tenho uma outra classe com esse verde pontilhado, onde eu vou fazer uso desse código que já tem nessa classe aqui e eu vou fazer uso de um código novo, esse que está na cor amarela. Então, eu tenho um código que eu preciso copiar e eu tenho um novo código novo, né? Um código que tem que ser adicionado a esse procedimento que vai ser criado. Então, como é que eu posso me beneficiar disso com herança? A hora que eu faço a herança disso, essa nova classe já obtém esse código cinza da classe mãe. Eu não preciso fazer um copiar e um colar, né? A hora que eu faço a herança, esse código já se torna disponível para a classe filha, né? É feita uma vinculação desse método, né, desse código, e ele está disponível para uso aqui. E assim eu posso apenas criar esse pequeno método de cor amarela, que é um método novo. Então, se a gente observar aqui esse conceito de programação por diferença, né, qual é a diferença dessas 2 classes aqui? É o código amarelo. Então, é isso que ele quer dizer com esse termo programação por diferenças. Bom, outras vantagens da herança. Facilita a criação de protocolos padronizados. E aqui, por protocolos, a gente está se referindo ao conjunto de mensagens que podem ser enviadas para o objeto, ou também, né, em termos mais modernos,
ao conjunto de métodos que podem ser chamados em objetos. Então nós temos um exemplo aqui, né, das classes azul, verde e vermelho, herdando características dessa classe superior. No caso, está herdando esse código aqui que está na cor cinza. Então, essas duas instâncias de classe têm o código cinza, e essa terceira classe tem um código cinza redefinido. Esse código está redefinido, mas ele possui a mesma, em termos atuais, né, assinatura de método, ou, no que se falava anterior, a mesma mensagem. Ele é capaz de reconhecer a mesma mensagem. Então, com isso, eu consigo enviar uma mensagem, que está representada aqui por esse folheto sem conteúdo, né? É a invocação do nome do método. Então, seja esse método cinza ou seja esse método amarelo, ou seja, se ele trabalha para implementar de uma forma essa operação ou de outra forma, eu consigo enviar essa mensagem ou fazer a chamada a esse método nessas três classes com o mesmo nome, com a mesma mensagem. Outro recurso da herança é que extensões no código, elas mantêm o código original intacto. Então, quando eu herdo, aqui tem um exemplo de herança, né? Quando eu herdo novos códigos que estão na classe pai, eu posso modificá-los, posso redefini-los, mas o código da classe pai, ele permanece original. E aqui eu coloquei um exemplo, como se fosse aqui, a gente pode imaginar um construtor, né? Onde eu executo o construtor do pai e eu adiciono novos comandos, eu faço uma extensão naquele construtor. Então isso aqui representa o que hoje a gente conhece como a invocação do super, né? Ou seja, na classe filha eu chamo o código antigo, invocando esse super, e adiciono novos comandos. E a característica demonstrada aqui é que o código antigo, o código do pai, permanece inalterável. As modificações são feitas por diferença apenas na classe filha. Outro conceito de orientação a objetos que faz parte do contexto de reuso de software, o projeto de software orientado a objeto, é a classe abstrata. Então, com vários elementos que definem esse conceito. Então, a classe abstrata, ela não possui instâncias, eu não crio objetos a partir da classe abstrata. As classes abstratas, geralmente, elas estão no topo das hierarquias de classes, né? As classes raízes de uma hierarquia geralmente são abstratas. Ela geralmente também não possui variáveis de instância. As classes abstratas geralmente não possuem atributos, geralmente, claro, existem exceções, né? E as classes abstratas, o papel que elas têm é de definir métodos a serem implementados em subclasses. É uma outra funcionalidade da classe abstrata. Então aqui nós temos o exemplo da classe coleção, que é uma classe abstrata, porque uma coleção é um conjunto de coisas. Mas isso não fica muito definido, fica realmente dessa forma, fica abstrato. Mas o que você tem na coleção? Você tem métodos, né? Tem ações que definem que você pode selecionar elementos, você pode inserir elementos na coleção. Isso ainda é vago, isso se torna concreto na hora que existem subclasses que implementam essas coleções, sob as formas de vetor, por exemplo, na qual um elemento é sequenciado a outro, na forma de conjunto, onde a ordem desses elementos não importa, na forma de dicionário, onde existe aquela atribuição de chave e valor, eu tenho uma chave que descreve um valor. Então esses aqui são exemplos de classes concretas, que são filhas, são subclasses de uma classe abstrata. Bom, mais alguns conceitos sobre classe abstrata. Uma classe que não é abstrata é concreta, como eu já mencionei, esse termo, né, de concreto. A herança a partir de classes concretas, ela inclui representação de dados, o que pode conflitar com a subclasse. Então, esse planejamento de hierarquia precisa ser muito bem feito para evitar esse conflito e sempre que possível fazer herança a partir de classes abstratas, que é o que está aqui nesse próximo tópico, né? Quando a gente faz a herança a partir de classes concretas, os atributos que estão ali, eles também vêm, e as implementações, e isso, se a árvore não for muito bem planejada, pode conflitar, pode haver conflito de interesse, como nós veremos em breve. Então não é fácil criar classes abstratas, né? E o que se faz geralmente é que a hierarquia de classes concretas ela pode ser reorganizada para encontrar essa classe abstrata oculta. Então geralmente a gente não inicia um projeto descobrindo a classe abstrata e fazendo extensão para as concretas. A gente observa as concretas e aí vai tentar generalizar e encontrar a classe abstrata.
Aqui nós temos um exemplo de hierarquia de classes, onde eu tenho uma classe View, né, algo similar a uma janela, que controla uma região da tela. Então, essa hierarquia não está exposta aqui, mas é dito que ela possui 27 subclasses, e essa classe View, a classe principal, é uma classe concreta. Então, o que acontece? Uma análise nessa hierarquia revela que algumas premissas de View, algumas características de código que está em View, não são usadas em todas as subclasses. Por exemplo, a gente sabe aqui que Views, né, é dito no artigo, que Views podem possuir subviews, né? E aí, existem códigos na classe View que lidam com a adição de subviews e o posicionamento dessas subviews, né? Mas a gente sabe também, né, não está escrito aqui, mas no artigo, que existem views que podem não ter subviews. Na verdade, como está escrito aqui, né, views podem possuir subviews, mas elas podem não possuir. Então, o que acontece? A view precisa posicionar subview, sim, no caso dela possuir. E o caso onde ela não possui subviews, então existe esse código que cria e posiciona subviews, que está na classe View, sendo que uma View pode não criar subviews. Então esse código está ali de uma forma optativa, ele pode ser usado ou não, né? Então, como ele pode ser usado ou não, isso não é essencial para a definição, para a construção de uma View. Então o que acontece, né? Que é dito no artigo, essas informações a mais que estão na classe View, se ela não está enxuta, não está apenas um código essencial, ela confunde novos usuários da classe. Isso é uma coisa que a gente deve buscar melhorar, para melhorar a reusabilidade. Então, uma possível solução é a gente dividir essa classe principal. Então, a gente torna a classe View de concreta para abstrata, e aí dessa classe abstrata View, cria uma subclasse View with Subview concreta, né? E essa classe vai ter então a habilidade de manipular subviews, vai ter esse código de criar subviews, e essa classe é especificamente para views que possuem subviews. Bom, retornando ao tópico de herança, quando falamos de herança, a gente sabe que herança é um recurso poderoso, isso é dito aqui no artigo, mas que é bastante usado incorretamente, já em 1988. Ou seja, às vezes uma subclasse, né, que herda elementos da classe mãe, poderia ser melhor definida como um componente de outra classe e não como uma subclasse. Como exemplo, consideremos uma janela gráfica. Então nós temos aqui, por exemplo, no exemplo que ele dá no artigo, uma janela sendo subclasse de uma classe retângulo, né? E aí, o que acontece, né? O retângulo poderia ser projetado como uma variável de instância de janela, e não uma janela como sendo um retângulo. Por quê? Porque faz sentido mover uma janela, mas faz sentido mover um retângulo? Então ele diz aqui no artigo que o retângulo é uma figura geométrica, que não tem muito sentido de ser movido. Então janela e retângulo são coisas diferentes, né? E aí eu estabelecer a relação entre eles por meio de uma herança pode ser uma coisa equivocada. Um outro exemplo que ele menciona é o exemplo de uma barra de rolagem. Então, alguns comportamentos podem ser mais fáceis para reusar como componente do que por herança. Por quê? Como uma característica herdada, é difícil eu converter uma classe que possui uma rolagem vertical, né, eu fazer uma herança dela e puxar e dizer que essa outra minha classe agora ela não vai ter rolagem, né, ou vai ter uma rolagem horizontal. É mais difícil eu mudar essa definição se eu fizer por meio de herança, né? Então é mais fácil eu fazer, por exemplo, barras de rolagem como sendo componentes do objeto que precisa ser rolado, em vez de fazer aquilo uma característica intrínseca, uma característica nata do novo objeto que foi criado. Outra informação útil é diferenciar as hierarquias que os sistemas orientados a objetos possuem de classes e instâncias. Por exemplo, considere uma árvore de janelas, onde cada subjanela é uma instância de janela. Então eu tenho uma janela de uma classe View, onde uma subjanela também é da classe View, porque ela herdou aquela classe, né? Porém,
a janela raiz do sistema, ela não é simplesmente da classe view, ela é uma instância de uma classe, por exemplo, aqui Standard System View, no caso do Smalltalk 80. Então, para eu ter essa informação de que a árvore raiz ela não é apenas da classe view, eu preciso fazer uma outra representação de classes, de hierarquias, de instâncias, e não apenas com as classes, e sim uma informação mais específica dizendo qual é a instância daquela classe que representa, por exemplo, um topo de hierarquia. Vamos agora entrar na seção 3, que fala especificamente de reuso de software. Então, a gente começa aqui relatando o que está escrito no artigo. Desenvolver sistemas é caro. Manter sistemas, de acordo com o artigo, é ainda mais caro. Bom, a gente pode dizer que uma forma de reuso é melhorar sistemas. Em vez de reconstruir o sistema todo, você expande ele, você melhora ele, né? Então é uma forma de reutilizar o sistema. E dessa forma a gente pode então considerar que manutenção é uma forma de reuso. Em vez de eu jogar o sistema todo fora e construir, eu estou reutilizando ele, estou melhorando ele. Bom, melhorar ou manter sistemas requer programadores que compreendam e modifiquem esse software desenvolvido por outros. Isso não é uma tarefa fácil, né? As pessoas têm que compreender o seu software para poder modificar. Bom, nós temos aqui 3 tipos de manutenção de software apresentados nesse artigo, que são a manutenção corretiva, onde eu faço a função de diagnosticar e corrigir erros, os bugs. Tem a manutenção adaptativa, onde eu vou, por exemplo, adaptar o sistema a novos hardwares, novas plataformas onde o sistema vai rodar. E eu tenho a manutenção perfectiva, onde eu procuro melhorar o desempenho ou a própria manutenibilidade do software. Bom, no decorrer do uso do software, surge necessidade de melhoramentos e extensões. Os usuários sempre querem mais recursos. Então, as características da orientação objeto favorecem a manutenção, favorecem o reuso. Então, por exemplo, com a modularidade, a modularidade facilita a compreensão do efeito de mudanças no sistema. Ou seja, eu sei que eu mudar determinado módulo vai afetar as coisas que estão relacionadas àquele módulo e não às outras partes. O polimorfismo reduz a quantidade de código a ser compreendido, porque em vez de eu ter vários métodos com nomes similares, eu tenho apenas um nome de método, então eu sei o que aquele método faz, e esse método está distribuído em cada objeto, que funciona conforme a maneira que aquele objeto conhece que tem que funcionar. Mas o nome do código é apenas um, e não são vários. Então se reduz a quantidade de termos que eu preciso conhecer no sistema. E a herança permite criar novos códigos sem afetar os antigos. Então isso preserva os códigos antigos, apenas criando novas funcionalidades, estendendo o sistema. Então, gente, reuso, como está escrito aqui, não acontece por acaso. Os projetistas de software precisam planejar o reuso de componentes antigos, não é só jogar fora. E antes de desenvolver componentes, procurar novos componentes que já existam, reutilizáveis. Então, e aí é dito aqui no artigo que reescrever uma classe antiga para torná-la mais reusável é uma tarefa muito válida. É tão importante quanto inventar novas classes, né? Você pegar as coisas que já existem e melhorá-las, principalmente no sentido de torná-las mais reutilizáveis. E aqui, ó, uma frase interessante, né? Que espera-se que os programadores gastem tempo tanto quanto ler código antigo para ver como utilizá-lo, né? Ou seja, antes de inventar uma coisa, eu já vou ver se não existe algo pronto. Então eu gasto esse mesmo tempo em procurar o que já existe, um tempo, né, também similar ao tempo que eu uso para fazer novos códigos, né? Que a gente já pensa assim, eu vou logo refazer tudo, vou fazer código novo, mas não, aqui está reforçada a importância de eu verificar o que já existe para eu não precisar refazer a roda. Aqui na reutilização, o artigo também menciona que a atitude de todas essas atitudes que foram faladas, a mais relevante é a importância que você dá à criação de abstrações reusáveis. Então esse capricho, esse carinho, esse cuidado, esse esforço na dedicação da construção dessa árvore de abstrações reutilizáveis é das atitudes a mais relevante. E aí abstrações úteis
ele menciona aqui, né, são geralmente criadas por programadores obcecados por simplicidade. Então a gente refina, até que aquilo chegou no mínimo da simplicidade. E aí uma atitude que está prescrita aqui, ó, é reescrever código várias vezes para produzir classes mais fáceis de compreender e especializar. Então não tenhamos medo de reescrever código no sentido de torná-lo mais simples. Olha só, o artigo traz uma dica aqui para quem quer melhorar a sua carreira, quer valorizar a sua carreira, né? Ó, programadores que tornam suas soluções procedurais para um particular problema. Então você fez uma solução para um problema particular. Você conseguiu tornar aquela solução uma biblioteca genérica que vai resolver outros problemas. São programadores raros e valiosos. Tá vendo como você pode valorizar a sua carreira? Né? Depois que você resolver problemas específicos, verifique se não é possível generalizar aquilo para resolver outros problemas similares. E por fim, abstrações úteis são geralmente projetadas de baixo para cima, ou seja, elas são descobertas, não são inventadas. Então a gente não planeja, não inventa uma coisa abstrata que vai derivar uma grande árvore, né? A gente faz o seguinte, a gente cria problemas, esses componentes gerais são criados resolvendo os problemas específicos. Então eu resolvo um problema específico, eu resolvo outro problema específico, depois eu percebo que essas soluções têm um potencial de aplicabilidade maior, ou seja, ela consegue resolver uma família de problemas e talvez até outros problemas similares. É assim que eu construo abstrações maiores, abstrações mais úteis, né? Então aqui a gente encerra essa apresentação sobre o projeto de classes reutilizáveis. As fotos que eu utilizei nessa apresentação vieram dessas fontes aqui. Espero que você possa, nos seus códigos, nos seus sistemas, nos seus projetos, utilizar os conceitos de reusabilidade sobre os quais conversamos aqui e que foram explorados a partir desse artigo de 1988 que contém tantos conceitos ainda relevantes. Muito obrigado e até na próxima.